Oi, vamos continuar o nosso Sem Tabus. Hoje estamos falando sobre a infidelidade, mas fizemos toda uma apresentação no primeiro bloco e vamos continuar agora conceituando, entendendo a história nesse processo de casamento e infidelidade. A minha convidada de hoje é terapeuta de família, Isabel Passos, compartilhando com a gente aqui seus conhecimentos e com a intenção de ajudar-nos a lidar melhor com isso que é tão presente na vida de muitos casais, a infidelidade. Obrigada pelo seu carinho. Quero oferecer para você desde agora a revista Entre Família. Esta revista aqui é um apanhado de temas que são pertinentes à vida da família, à vida do casal. O que tem acontecido com você? Olha esse tema. Quem se comunica se explica. Essa é a lição número 7. Proposta aqui nesse curso sobre viver em família. Quem se comunica se explica. Você sabe comunicar-se? Você sabe dizer dos seus sentimentos? Você já parou para pensar que nós não fomos ensinados a falar de sentimentos? Nós fomos ensinados a aquietar-se, cair e dizer que não estava doendo, levantar-se fazendo de conta que não estava machucado, porque pessoas fortes não falam do que sentem, elas passam por cima dos sentimentos e vão adiante. Quando nós estamos casados ou nos relacionando e sentimos, e esse sentimento é muito forte, como é que a gente fala dele? Como é que a gente diz para o outro que não está satisfeito nessa relação? Como é que a gente fala para o outro que está em sofrimento, sem acusar? Como é que a gente lida com sentimentos sem extrapolar os nossos limites, porque eles existem? Mas como é que fala? Como é que se sente e verbaliza? Então, esta é uma das lições presentes aqui no curso Entre Família, que nós queremos mandar de presente para você. Você pode ligar para nós, 0 Operadora 12 2127 3121, ou pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 12 98100 1615. Mande a sua mensagem, nós vamos então fazer as perguntas necessárias para fecharmos o seu cadastro, e então mandar para você a revista Entre Família. Combinado? Obrigada por seu carinho. Vamos continuando aqui com Isabel Passos. Isabel, paramos enquanto você dizia que, inclusive, o movimento feminista está presente nesse contexto histórico e vem trazendo repercussão junto com os outros itens que você abordou, para que avançássemos no que significa hoje lidar com o tema casamento e infidelidade nos moldes de agora. Então, eu não vou entrar exatamente na questão do feminismo, porque essa não é a nossa discussão. Isso. Mas é só colocando de que ele fez parte desse contexto. E fez e faz uma parte significativa. Né, faz uma parte significativa dentro desse processo. Agora, Dr. Luiz Hans, que é psicólogo clínico, escreveu o livro A Equação do Casamento. Ele traz 3 fenômenos que hoje a gente vive e que a gente consegue perceber que são muito reais e que afetam o modo de estar casado. O primeiro é, todos estamos conectados, todos estamos online. Né? Então, se é dessa forma, eu posso comparar, eu tenho muitas alternativas para comparar o meu relacionamento. Eu não tenho mais somente a alternativa do meu vizinho, eu tenho a alternativa de uma rede social inteira. E é interessante como eu já vi e vejo de maneira muito comum casais que sabidamente estão com um conflito enorme, estão enfrentando uma dor, estão enfrentando um sofrimento muito grande, mas eles insistem em manter a imagem de um casal feliz. Porque é impressionante como no Instagram, no Facebook e em outras redes sociais só tem gente feliz. Exato. Ali não tem sofrimento. Todo mundo está muito feliz, todo mundo... É uma era muito narcisista, em que eu tenho... As minhas selfies são sempre poderosas, são sempre alegres, eu estou plena, eu estou cheia de mim, quando na realidade a coisa não é exatamente assim. E a gente compara a nossa vida, o real da nossa vida, com o ilusório, com o irreal da vida dos outros, porque eu não conheço o real delas. Eu estou comparando o meu real com o irreal delas. Então, isso é uma pressão muito grande. Isso gera muita frustração no casamento.
Isso gera muita expectativa no casamento, a ponto de levar a mulher a pensar, poxa, meu marido não é como o marido da fulana. Meu casamento não está como o casamento de fulano, porque eles postam fotos no Face e a gente não tem uma foto. Então, tem toda essa comparação. A segunda questão é de que todos estamos produzindo. Todos estamos produzindo e todos estamos gozando. E o gozar aqui, o gozar no sentido mais amplo da palavra, tanto gozar profissionalmente quanto gozar sexualmente. É o gozo que está presente e agora não é mais algo do poder masculino. O homem e a mulher estão buscando isso. O homem e a mulher buscam ter prazer, prazer sexual e prazer de realização de vida mesmo. Então, isso coloca o gênero masculino e feminino numa relação de igualdade. E é complicado, às vezes tem sido complicado, para este homem lidar com esta nova mulher e esta nova mulher lidar com o velho homem. De como que eles se colocam dentro dessa relação, como que a dinâmica dessa relação vai acontecer, porque as regras mudam, as expectativas mudam. O que eu desejo do meu casamento não era o que a minha mãe desejava, não era o que a minha mãe, a minha avó desejava. E eu até faço uma correção na palavra desejava, porque na realidade elas não tinham desejo. E se tinham desejo, esse desejo era completamente oprimido. Elas se esqueciam, elas se anulavam. Elas anulavam os sonhos e os desejos para realizar os sonhos e os desejos do seu marido, né? E um outro fenômeno que está acontecendo é que o ciclo de homens e mulheres estão em plena dessincronia. Quando o homem está pensando em ser pai, a mulher ainda está pensando em produzir profissionalmente. Né? Hoje, se na época da minha mãe, da minha avó, pariram com 17, 18 anos, hoje temos ainda muitas meninas e adolescentes fazendo isso, mas de um modo geral, as mulheres que estão instaladas, que estão inseridas no mercado de trabalho, que têm uma profissão, elas já não sonham com isso, elas retardam o quanto elas podem a maternidade. Você vê, e a ciência tem ajudado nisso. Né? A reprodução assistida tem evoluído muito nesse sentido e é possível hoje as mulheres parirem numa idade que antes era improvável, era inconcebível. Então, enquanto elas podem, elas estão adiando. E essa dessincronia de ritmo do homem e da mulher também faz uma modificação, também muda as regras do casamento, né? Se é assim, a pergunta que a gente precisa fazer hoje, tanto quem está casado quanto quem pensa em casar, é qual é o sentido do casamento para mim hoje? É o que eu espero dele? O que eu espero dele? Quais são as minhas expectativas em relação a ele? Qual é o que o outro pode trazer que vai me satisfazer? Né? Os sonhos do outro são compatíveis com os meus, as expectativas que o outro tem em relação à vida são compatíveis com as expectativas que eu tenho, o modelo masculino que ele tem para me oferecer é o modelo masculino que eu desejo, né? O modelo mental que eu tenho de o que é ser homem, o que é ser o que é ser pai, o que é ser marido, é igual ao modelo que ele tem consciência disso, ele está disposto a me oferecer isso. E a mulher que eu sou é compatível com o modelo mental que ele tem? Qual é a referência que esse homem tem de ser mulher? Qual foi a mãe que ele teve? Que modelo de mulher que ele teve? E o que ele está projetando na mulher com quem ele está casando? Então, tudo isso vai construindo as regras. É muito importante que quem não casou ainda, hoje, se já está namorando, esse tema venha, ele seja discutido na relação. Ah, mas vai causar tensão, mas precisa causar tensão.
precisa produzir essa tensão para que produza também uma revelação do que o outro pensa, para que eu saiba exatamente o terreno onde eu estou pisando, para ver se de repente eu não vou ser surpreendida lá no casamento com ideias que eu poderia ter ficado sabendo antes de casar, do que era que ele esperava. De repente chega lá na hora de lavar os pratos, depois de casado, de lavar a louça, e a pia fica lá, e um olha para o outro, e aí, tu não vai lavar a louça, não? Porque, na realidade, presumiu-se que esse era o papel feminino. Então, isso não foi discutido, né? Então, é muito importante que essas expectativas sejam colocadas, do que é que eu espero, do que é que eu gostaria, de como que eu gostaria que fosse na nossa relação. E aí tem, nesse momento, o que você está dizendo investiga esse terreno, porque isso pode implicar numa infidelidade. Pode. Porque tem muitas arestas aí que ficaram abertas, que estão aí facilitando com que os intrusos que passeiam por perto da gente entrem nessa relação. Por exemplo, este homem me aceita, é o que você dizia, né? Este homem com quem estou disposto, ou esta mulher com quem vou me casar, ele me aceita como eu sou, aceita com o meu desejo de fazer uma faculdade, aceita com o meu desejo de só ter filho com 40 anos, ele aceita ou ela aceita que quando nós formos pais, eu gostaria que ela ficasse em casa cuidando dos filhos e não trabalhasse fora. São questões que a gente não para pensar que podem estar relacionadas com o desgaste dessa relação e com a possibilidade de um adultério, de uma infidelidade, partir para uma outra relação. E aí tem pessoas que põem as questões noutro lugar, né? Que é assim, eu já ouvi mulheres dizer assim, Darleide, eu fiz tudo certinho. Casei virgem, casei tudo segundo os princípios, de acordo com a vontade de Deus, só que esquece desses outros lugares que precisavam ser vistos, visitados, porque é um conjunto de coisas, né? A gente precisa ter muito cuidado, Darleide, porque no namoro e no noivado tende-se a eu me relacionar com o eu idealizado. Exato. Entendeu? É a idealização que eu faço. Mas eu preciso já na relação de namoro e noivado fazer com que o real apareça. Ele não vai aparecer por completo, porque não é a mesma coisa de dividir o mesmo teto. Mas as ideias precisam aparecer, as expectativas precisam aparecer. Até porque, caso seja dito, ainda no namoro e no noivado, algo diferente do que aparecer na relação, eu preciso entender que o outro usou de má fé, né? Mas as conversas precisam ser claras. Eu preciso saber realmente o que o outro está pensando. Porque a grande questão é que a idealização da relação, ela vira frustração no casamento. Porque aí eu me deparo com o real. E aí eu me frustro com esse real. Não foi isso que eu pensei para mim. Né? Não é isso que eu preciso. Sem contar que ainda tem uma questão que muitas vezes a gente não leva em conta, que é a expectativa que eu tenho de casamento aos 18, aos 20 anos, ela provavelmente não será a mesma quando eu tiver 25, 30 anos. Verdade. Ela vai mudar. Ela vai mudar, especialmente se dos 18 aos 30 anos eu produzi, eu cresci, eu me tornei independente, então a figura que eu vou imaginar para casar comigo, ela não vai ter as mesmas características que ela teria quando eu tinha 18 anos. Eu vou ficar mais criteriosa, eu vou ficar mais seletiva. Então, nesse critério e nessa seleção, eu preciso ter cuidado com as projeções. Eu preciso fazer projeção, eu preciso olhar, peraí, e procurar saber. Entendeu? De procurar. Outro dia vi uma moça conversando comigo e ela disse assim, quando o meu namorado começou a entrar em contato comigo para querer namorar comigo, eu fiz algumas perguntas básicas. Estudante de medicina, ele não é estudante de medicina, então essa diferença de profissão aí já começa a pesar um pouquinho, porque vai ter diferença. Mas ela soube que ele fazia direito, mas ela foi perguntar quais eram os planos dele com o curso de direito.
O que ele sonhava? Quais eram as expectativas dele? Porque se ela não sentisse solidez no discurso dele a respeito dos planos, de crescer, de estabelecer um nível um pouco mais elevado de ganho, até financeiro mesmo, da profissão, ela não se disporia. Não é porque eu acho que eu sou melhor, é porque eu sei que a minha profissão ela é rentável e isso vai me trazer problema lá na frente, caso eu me case com uma pessoa que não vai ganhar a mesma coisa que eu. E isso não é mesquinharia, isso é fazer projeção, isso é imaginar de que a coisa não é tão bonitinha assim, de que na hora da raiva, na hora da irritação, eu solto coisas que eu não deveria. Então, é preciso as coisas estarem muito claras no início, porque são essas frustrações que geram o contexto perfeito, sabe, para o nascedouro de uma infidelidade, tanto de uma parte quanto de outra. Porque vem o desgosto, a perda da admiração, do respeito, vão derrubando barreiras importantes que devem resguardar esse casamento, e ainda tem um quê que provavelmente você vai trazer neste ou nos outros programas a seguir, o que diz respeito a hoje nós darmos muito valor ao meu sentimento, aos meus desejos, há hoje um valor muito grande, coisa que quando você estava trazendo momentos históricos, a mulher não podia sentir, ela só podia reproduzir inclusive o desejo do outro, a vontade do outro, ela não existia. Hoje não mais, hoje o que nós temos em primeiro plano é: eu estou feliz ou não estou? E o nosso discurso vai ser sempre nessa direção. Se eu estou numa relação em que o marido não corresponde, a mulher não corresponde, tem todas essas barreiras aí sendo derrubadas da admiração, do respeito, da vontade de ficar junto, não quero. Por que eu estou nessa relação? Do que nós estamos falando hoje? Casamento, divórcio, infidelidade, que é o ponto central da nossa conversa aqui, infidelidade. Por que infidelidades existem de maneira tão larga como nós vemos hoje? Estamos considerando aspectos importantes que estão presentes, sim, em situações repetidas de infidelidade. A dissincronia, a falta de sintonia entre o casal. Ah, não, mas a gente se ama, a gente quer viver o resto da vida junto, sem considerar pontos que vão aparecer, situações que vão aparecer na segunda-feira após lua de mel, ou antes, ou na lua de mel. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Até já.